Retomando o nosso conteúdo da semana passada, que foi expressões numéricas, nós vamos ter o primeiro exemplo dado aí no livro didático, a seguinte situação. Tiago recebeu R$30 de mesada, gastou R$3 na compra de um gibi e R$5 na excursão da escola. Ainda bem que recebeu os R$7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe, no valor de R$25. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Pegando os dados dessa situação problema que o livro didático nos apresenta, nós vamos transformar na seguinte expressão numérica: 30 menos 3 menos 5 mais 7 menos 25. Como é que nós sabemos se o número vai vir acompanhado de menos ou de mais? Nós vamos ter que analisar aquilo que Tiago gastou, tirou, certo? Será menos, será subtraindo, será diminuindo do que Tiago tem. Nós colocaremos o sinal de mais em tudo aquilo que Tiago receber, ganhar, tudo aquilo que for somado ao que Tiago tem, certo? Como é que nós resolvemos as expressões numéricas? A primeira regra ela começa a ser resolvida da esquerda para a direita. Assim nós vamos ter 30 menos 3, que vai ser igual a 27. E aí nós vamos repetir o restante da expressão, que vai ficar 27 menos 5 mais 7 menos 25. Continuando obedecendo a ordem, resolvendo a expressão da esquerda para a direita, nós vamos ter 22 mais 7 menos 25, que vai ficar 29 menos 25, que vai dar igual a 4. Então, sobraram para Tiago R$4. O segundo exemplo é o seguinte: Fernanda coleciona figurinhas. Ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde, das quais 6 eram repetidas. No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois, ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? E aí nós vamos ter a seguinte expressão numérica. Nós vamos ter 45, que é a quantidade de figurinhas que ela ganha ao comprar o álbum, menos 6, que são as repetidas, mais 20, que foram a quantidade de figurinhas que seu pai comprou para ela, menos 3, que foram as que vieram novamente repetidas, mais 7, que foram as que ela trocaram, as que ela trocou com o André. Resolvendo da esquerda para a direita, nós vamos ter 45 menos 6 e vamos repetir o restante da expressão. 45 menos 6 igual a 39. Repetindo o resto da expressão, fica mais 20 menos 3 mais 7. Continuando resolvendo da esquerda para a direita, nós vamos ter 39 mais 20. Repete o resto da expressão, menos 3 mais 7. Vamos ter 59 menos 3, que vai ser igual a 56, repetindo o resto da expressão, mais 7, igual a 63. Então, assim, nós temos que Fernanda colou 63 figurinhas no seu álbum. O próximo tópico do assunto expressões numéricas, nós vamos ter o uso dos parênteses. O que o livro didático vai nos dizer? Podemos utilizar parênteses ao escrever expressões numéricas, a fim de organizá-las de outras formas. Quando esse for o caso, devemos inicialmente efetuar as operações no interior dos parênteses
E aí ele dá o primeiro exemplo. Entre parênteses, ele traz 30 mais 7, menos, abre parêntese, 3 mais 5 mais 25, fecha parênteses. Essa é a expressão que ele nos dá como exemplo no uso dos parênteses. O que nós vamos resolver? Como que nós vamos resolver? Nós vamos obedecer a ordem da esquerda para a direita e resolvendo primeiro aquilo que está dentro dos parênteses. Então, nós vamos ter 30 mais 7, que vai ser igual a 37. Repete o sinalzinho de menos, que está fora do parênteses, e vamos resolver novamente aquilo que está dentro de parênteses, que vai ser 3 mais 5 mais 25. Vai ser igual a 33. A gente coloca aqui logo após o sinal de menos. 37 menos 33 igual a 4. O próximo tópico que o livro didático nos apresenta é expressões numéricas com adição, subtração e multiplicação. Sempre que eu tiver numa expressão numérica essas três operações, eu vou resolver primeiro a multiplicação, certo? Obedecendo a ordem da esquerda para a direita. E posteriormente, após resolver as multiplicações, eu vou passar a resolver as adições e subtrações, também obedecendo a ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. O primeiro exemplo que o livro didático nos traz é 6 vezes 6 mais 8 vezes 12 mais 24. O que a gente vai resolver primeiro? As multiplicações. Qual é a primeira multiplicação que aparece? 6 vezes 6. Eu já aprendi a tabuada de multiplicar, sei que é 36, coloco aqui o resultado, repito o sinal de mais, e aí ele me pergunta aqui quanto é 8 vezes 12, igual a 96, repito o sinalzinho de mais e repito 24. E aí eu já posso resolver a equação, a expressão, né? Que vai ser 36 mais 96 mais 24, que vai ser igual a 156. O segundo exemplo que o livro didático nos traz é para determinar o valor da expressão 7 mais 9 vezes 6. Se eu tenho que obedecer a ordem da esquerda para a direita, mas tenho que resolver primeiro as multiplicações, o que eu vou fazer? Repito o 7 com o sinalzinho do mais e vou resolver a multiplicação de 9 vezes 6. Vai ser igual a 54. Então, 7 mais 54 igual a 61. O próximo exemplo que ele nos traz é resolver o valor da expressão numérica. 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. Ora, eu tenho que resolver primeiro as multiplicações para depois resolver as adições e subtrações. Então, eu vou primeiro resolver 3 vezes 7, que vai ser igual a 21. Repito o sinal de mais, repito o 9. Aqui eu vou ter 4 vezes 5. Ponho o resultado que é 20. Minha expressão numérica vai ficar 21 mais 9 menos 20. E agora eu já posso resolver 30 menos 20 igual a 10. O próximo exemplo que ele nos dá é uma expressão numérica que envolve essas três operações, adição, subtração e multiplicação, mas também tem o uso do parênteses. E aí ele nos apresenta três versões da expressão numérica com os mesmos valores e os mesmos sinais. A única coisa que vai alterar vai ser a posição dos parênteses ou a ausência deles, certo? Então, primeiramente, nós vamos ter 80 menos 6 vezes 7 mais 5. Repete o 80, repete o sinal de menos, resolve a multiplicação. 6 vezes 7 igual a 42. Repete o sinal de mais, repete o número 5. Nós vamos ter, resolvendo essa equação, 38 mais 5, que vai ser igual a 43. Resolvemos a expressão numérica sem nenhum problema. Agora, ele já vai apresentar a expressão numérica com um parênteses. Então, ela se apresenta da seguinte forma.
80 menos, abre parênteses, 6 vezes 7 mais 5, fecha parênteses. O que é que eu vou ter que resolver primeiro? Aquilo que for multiplicação e que estiver dentro do parênteses. Então, eu vou ter, vou repetir 80, vou repetir o sinal de menos, resolver a expressão, a parte da multiplicação da expressão, que vai ser 6 vezes 7, igual a 42. Repito o sinal de mais, repito o número 5 e fecho parênteses. A minha expressão tem o seguinte resultado, 80 menos 47. 47, que vai ser 42 mais 5, que estava dentro de parênteses, passa para cá fora do parênteses, tá? Depois que eu resolvo, não tem mais a necessidade do uso do parênteses. Então, o resultado dessa expressão apresentada dessa forma é igual a 33. E a terceira forma que a mesma expressão aparece para a gente vai ser 80 menos 6 dentro do parênteses, vezes, abre parênteses, 7 mais 5, fecha parênteses. Então, eu já posso resolver aquilo que está dentro do parênteses, tá? É aquilo que eu vou resolver primeiro. Vai ficar 80 menos 6 igual a 74. Repito o sinal de multiplicação. Resolvo os 7 mais 5, que é igual a 12. Então, vai ficar 74 vezes 12, igual a 888. Ou seja, o que a gente observa com isso? Como a colocação dos parênteses, ela vai interferir no valor de cada expressão, no valor final de cada expressão, certo? Então, tem que ficar bem atento. Primeiro, a gente sempre vai obedecer a ordem da esquerda para a direita, depois aquilo que está dentro do parênteses. E na sequência nós resolvemos as multiplicações e depois as adições e subtrações, tá? Expressões numéricas com adição, subtração, multiplicação e divisão. Sempre que a expressão numérica ela envolver essas 4 operações da matemática, nós vamos resolver primeiro as divisões e as multiplicações, obedecendo a ordem que elas aparecem, da esquerda para a direita. E depois eu vou resolver subtrações e adições, também obedecendo a ordem que elas aparecem, tá? Então, primeiro exemplo, 17 menos 40 dividido por 20 por 5. O que eu vou resolver primeiro? A divisão, que vai ficar 40 dividido por 5, né? Vai ser igual a 8. Repito 17, repito o sinal de menos, coloco o resultado da divisão. Eu tenho 17 menos 8, que é igual a 9. Segundo exemplo, 8 vezes 9, dividido por 6. Então, eu vou resolver primeiro o quê? A multiplicação ou a divisão, aquilo que aparecer primeiro na ordem da esquerda para a direita. Então, eu tenho a multiplicação, vou resolver a multiplicação primeiro. 8 vezes 9, eu já sei a tabuada de multiplicar, né? Todo mundo aí em casa já sabe. Vai ser igual a 72. Repito o sinal de divisão, repito o número 6. Vai ficar 72 dividido por 6. E aí eu já sei que o resultado é 12, porque eu também já aprendi a tabuada de divisão. O terceiro exemplo que ele me traz é 21 dividido por 3, mais 3 vezes 4 menos 8. O que eu vou resolver primeiro? Essa expressão aqui envolve as 4 operações. Eu resolvo primeiro divisão e multiplicação, depois subtração e adição, obedecendo a ordem da esquerda para a direita. Então, vou resolver primeiro o quê? 21 dividido por 3, que é igual a 7. Repito o sinal de mais. Vou aqui na multiplicação, 3 vezes 4 igual a 12. Repito o sinal de menos e repito o número 8. Agora, eu vou ter a seguinte expressão, 7 mais 12 menos 8. Obedecendo a ordem da esquerda para a direita, eu vou ter 7 mais 12 igual a 19. Repito o sinal de menos, repito o número 8, que vai ficar 19 menos 8 igual a 11. Envolvendo as 4 operações, eu ainda posso ter uma expressão que apareça com o uso do parênteses, né? E aí nós vamos ter que lembrar que nós vamos resolver sempre primeiro aquilo que estiver entre parênteses.
Então, eu vou ver o que está dentro do parênteses. Se tiver dentro do parênteses operações de multiplicação ou divisão, serão as que eu vou resolver primeiro. Então, o primeiro exemplo que ele dá, 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. O que eu vou resolver primeiro? A divisão? Não, eu vou resolver primeiro aquilo que está dentro do parênteses. Repito o 120, repito o sinal de divisão, abro parênteses, repito o 4, repito o sinal de mais e resolvo a multiplicação. 4 vezes 5 igual a 20. Fechei o parênteses. Vai ficar 120 dividido por 24, porque eu já resolvi aquilo que estava dentro de parênteses. 4 mais 20. Então, eu vou ter como resultado dessa expressão numérica o número 5. O segundo exemplo é 120 dividido por 4 mais 4 vezes 5. Novamente, nós percebemos o uso dos parênteses interferindo diretamente no valor da expressão numérica. Se não tem parênteses, o que eu vou resolver primeiro? Aquilo que for multiplicação e divisão, certo? Então, se eu obedeço da esquerda para a direita, o que eu vou resolver primeiro? 120 dividido por 4 vai ser igual a 30. Repito o sinal de mais. 4 vezes 5 igual a 20. Então, eu vou ter a expressão 30 mais 20 igual a 50. Resolvi a expressão numérica sem maiores complicações. E o terceiro exemplo vai ser 120 dividido por, abre parênteses, 4 mais 4, fecha parênteses, vezes 5. O que eu resolvo primeiro? Aquilo que está dentro do parênteses. Repito 120, coloco o sinal de divisão, já coloco o resultado daquilo que estava entre parênteses, que é 4 mais 4 igual a 8. Repito o sinal de vezes e repito o número 5. Vou resolver primeiro o quê? Essa divisão ou a multiplicação? Vou resolver primeiro a divisão, que eu tenho que obedecer a ordem da esquerda para a direita. Vai ser 120 dividido por 8 igual a 15. Repito no sinal de vezes, repito o número 5. 15 vezes 5 igual a 75. Resolvendo expressões numéricas com todas as operações. Quais são todas as operações que nós conhecemos na matemática? Adição, subtração, multiplicação e divisão. É isso? Errado. As operações que nós conhecemos são adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, certo? E aí, quando eu tiver uma expressão numérica que envolva potenciação, divisão, multiplicação e adição, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou resolver primeiro aquilo que for potenciação. Depois, as divisões e as multiplicações e, por fim, as adições e subtrações. Sempre obedecendo a regra da esquerda para a direita, tá? Mas no caso das potenciações, independente do lugar que elas apareçam, elas serão resolvidas primeiramente, tá? O exemplo que o livro didático nos dá o primeiro exemplo é 2 elevado à quarta potência, dividido por 4, mais 3 ao quadrado vezes 10. 2 elevado à quarta potência, eu vou fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Porque eu sei que o número do expoente é quantas vezes eu vou repetir essa base, que é o número 2. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Dividido por 4, repito, mais, já vou resolver essa potência. 3 ao quadrado igual a 9, que é igual a 3 vezes 3. E repito o sinal de vezes, repito o 10. 16 dividido por 4 igual a 4, mais 9 vezes 10 igual a 90. Resultado dessa expressão numérica é 94.